O Enem tá chegando e os milhares de estudantes pelo Brasil inteiro vão testar seus conhecimentos, colocar todos os estudos e dedicação na ponta da caneta nos próximos dias 17 e 24 de janeiro, enquanto também vai ter o Enem Digital dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Se você é um desses candidatos e tá precisando de ajuda para mandar bem no Enem, vem comigo que eu vou falar o que você pode fazer e o que você deve evitar fazer na hora da prova. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Felpe e eu tô aqui no canal Tá Explicado da Estácio para falar para você como mandar bem no Enem desse ano. Eu fiquei conhecido por ter tirado nota 1000 no Enem 2018 e ter citado Black Mirror na prova. Então eu comecei a fazer vídeos educacionais e aqui tô eu também para falar para você como você pode mandar bem nesse próximo Enem, tanto em redação quanto nas outras provas e no geral estratégia para você chegar na prova, até por experiência própria. Muita gente acha que é só você ir na prova, sentar na cadeira e responder as questões, só que tem uma grande preparação por trás disso e muitas dicas e técnicas e detalhes do Enem que a gente também precisa estar ciente antes do dia da prova. Primeiro de tudo, não preciso nem mencionar que você não pode chegar mais tarde que o horário limite do fechamento dos portões do Enem. Eles são muito rígidos com isso. Normalmente é por volta da 1h da tarde. Se você chegar 1h01, um segundo depois da 1h da tarde do horário de Brasília, eles fecham o portão e você não consegue fazer a prova desse ano. Então toma muito cuidado, sai com antecedência, planeja a sua rota, vai conhecer o seu local de prova antes. Isso ajuda muito a você ter esse planejamento e chegar antes do horário. A gente não quer virar meme, né? Mas eu também quero te dar outros tipos de dicas para a prova. Por exemplo, o que você pode ou não pode levar no dia da prova. Tem muitos regulamentos sobre isso, muitos detalhes que você tem que conhecer. Então vamos lá no que você pode ou não pode levar. Você não pode levar relógio no dia do Enem. Eles têm um marcador temporal que eles colocam na sala mesmo, em forma de etiqueta, adesivo, em que eles vão tirando um adesivo a cada 30 minutos. E você vai vendo a cada 30 minutos que passaram esse marcador. Mas você não pode levar um relógio individual, infelizmente, para ver a hora precisa. Também não pode levar nenhum aparelho eletrônico, celular, tablet, computador, relógio inteligente e pendrive. Sim, já teve candidato que foi desclassificado por levar um pendrive no bolso. Para não ter erro, leva de 2 a 5 canetas pretas de material transparente, que é a caneta que o Enem exige que você leve. Eu gosto de levar mais porque vai que uma acaba a tinta ou falha. Também pode ter alguém que precisa daquela caneta, sempre tem alguém que não sabe. Leva a mais é melhor do que levar a menos. Você pode levar o seu celular, ele vai ser embrulhado num saquinho dentro da sala, só que ele tem que estar desligado. Toma muito cuidado, porque se ele apitar, fizer qualquer som de notificação, você vai ser desclassificado. E não leva nenhum boné ou chapéu que possa obstruir o seu rosto, também não é permitido. Se você tá com dúvida do que pode ou não pode levar, a melhor dica é leia o edital do Enem. Lá estão escritas todas as regrinhas que podem desclassificar um candidato, então o melhor jeito de você saber todas elas é lendo e procurando o edital. Agora sim, você sentou na mesa, recebeu a prova, o que você faz? Antes de tudo, espera para autorizarem você abrir o caderno de questões, porque tem um tempo ali em que você tem a prova na sua mesa e tem que esperar a autorização. Mas aí quando autorizarem, abre a prova e vai direto pro tema de redação. Vai ver o tema de redação para você matar essa curiosidade, matar a ansiedade e aproveita e lê os textos motivadores também. A frase que aparece pro tema de redação pode te dar uma ambiguidade, você pode não saber exatamente do que ele está se tratando. Então, ler os textos motivadores vai te ajudar a ter o direcionamento certo na hora de pensar sobre o tema. Depois de fazer essa leitura, começa a pensar em ideias de repertórios, de argumentos, de opiniões que você possa ter sobre esse tema, escrevendo ali na folha de rascunho, fazendo um esqueleto. Não precisa escrever a redação logo de cara. Se dê um tempo para pensar um pouco e fazer um planejamento ali do seu texto. O legal é que agora você pode tanto começar a escrever redação, se você estiver confiante, entendeu que você já tem tudo para escrever redação, ou ir para algumas questões e ficar ainda pensando ali, o seu inconsciente ainda vai trabalhar naquele tema e você pode ao mesmo tempo responder outras questões. Dependendo da sua prova, você pode seguir os dois caminhos, mas é legal que se você for fazer questões, começa pelas questões mais fáceis, para te dar mais tranquilidade, você não ficar sentindo muita dificuldade logo no começo da prova. E ao mesmo tempo, nessas questões você já pode até encontrar referências para a sua redação, que nem o Capitão América. Eu entendi a referência.
Eu mesmo em 2018 só usei 1984 na minha redação porque eu vi numa questão de inglês 1984, então realmente ajuda. E se você optou por esse caminho de fazer algumas questões antes de começar a escrever, lembra de separar um tempo para você escrever o seu rascunho de redação completo. E uma dica também é, só passa limpo para a folha oficial de redação mais pro final da prova. Não escreve o rascunho e passa direto para a folha, porque se você dá esse tempo de intervalo, você se afasta um pouco do texto e quando você voltar para passar limpo lá no final, você pode identificar alguns erros que você não percebeu antes. Outra dica importantíssima é não copie trechos ou frases dos textos motivadores. Isso é motivo de zerar a redação, então toma muito cuidado se você quer usar alguma informação, algum dado dos textos motivadores, garanta que você está parafraseando e não copiando. Você pode usar aquela informação, mas desde que seja com as suas palavras. Depois desse passo, depois de falar de redação, a gente vai para as questões. E como eu falei, uma grande dica é começar pelas questões e matérias que você tem mais facilidade, que você gosta mais, tem mais afinidade. Tudo isso vai ajudar a criar um ambiente mais leve nesse começo de prova. Se você começa pela matéria que você acha que é mais difícil, você vai acabar se deparando com questões que não são tão fáceis para você, que você acha que você não consegue resolver e sua autoestima vai lá para baixo. Então o melhor é que você comece com questões que vão levantar a sua autoestima, fazer você garantir já alguns pontos e ficar melhor, mais confiante. E aí você pode fazendo isso cada vez mais com a próxima matéria que você mais gosta, assim por diante. Outra estratégia que você pode adotar simultaneamente é não resolver as questões na ordem que elas aparecem. Resolver as questões pelas mais fáceis primeiro. Então, por exemplo, se a matéria que você mais gosta é matemática, você vai começar por matemática e dentro de matemática você não precisa resolver as questões na ordem que elas aparecem. Vai lendo as questões em ordem e quando você bate o olho em uma que é fácil para você, já resolve. Se você vê uma difícil, pula. Isso vai te ajudar até na sua pontuação naquela matéria, porque o Enem usa a chamada teoria de resposta ao item, que nada mais é do que um mecanismo para testar se os candidatos chutaram alguma questão da prova. Como ela funciona? Ela vê se, por exemplo, você acertou uma questão que era difícil, mas errou uma questão que era fácil da mesma matéria. Não faz sentido na cabeça da TRI, da teoria da resposta ao item, que você tenha errado uma questão fácil se você acertou uma difícil. Por isso, eles vão considerar que você chutou e isso não vai ajudar na sua pontuação. É melhor que você primeiro garanta todas as questões fáceis, resolva todas elas primeiro e depois se esforce nas questões difíceis. Não adianta você acertar uma difícil se você não conseguiu resolver uma fácil. Então, mata elas primeiro, ataca todas elas primeiro antes de ir para as difíceis. A próxima dica é para você que é insistente. No Enem, evitar ao máximo insistir numa questão só. Se você vê que está demorando muito tempo, pula, deixa para lá, não gasta o seu tempo com uma questão só. Imagina que você leu o enunciado da questão, teve que reler porque não entendeu, ainda ficou confuso, leu as alternativas e não conseguiu eliminar alternativas. Isso é um sinal de que essa questão provavelmente já é complicada para você, e se ela é complicada para você, ela é complicada para outros também. Ela vai ser taxada provavelmente como uma questão média ou difícil. Entenda que você não tá sozinho nessa, tem mais outras pessoas que também vão achar difícil essa questão, então deixa pra lá. Se demorar muito, pula, vai pra uma próxima. No Enem a gente não tem muito tempo, tem em média 3 minutos por questão, não precisa ser exatamente isso, porque algumas vão ir mais rápido, outras vão demorar mais, mas o importante é que não fica preso em uma questão só por muito tempo no Enem. Mas e se eu pular a questão e depois do final da prova não conseguir voltar pra ela, não dá tempo, o que eu faço? Bom, primeiro de tudo, não deixa a questão em branco, não adianta nada você deixar a questão em branco, porque você vai zerar a questão e você pode chutar também e vai ser a mesma coisa, então o zero você já tem. Agora, se você vai ter que chutar o seu último recurso, vou te dar uma dica aqui. Se você tem 5 alternativas por questão no Enem, se você chutar aleatoriamente, você tem 20% de chance de acertar, o que já é uma chance boa, mas você quer melhorar essa estatística. Então, o que você pode fazer antes de chutar é eliminar alternativas que você sabe que estão erradas. Então, já elimina a alternativa que você sabe que não está certa e você vai ter mais chance de acertar. Se virarem 4 alternativas, 25%, 3 alternativas, 33% e assim vai melhorando suas chances. Se você chegar em 2 alternativas só, já fica uma chance muito boa. Mas lembrando que o chute tem que ser o último recurso, você só faz isso se não tiver outra saída. É que nem o Homem de Ferro nos Vingadores Ultimato, é a única decisão que você pode fazer naquele momento com pouco tempo. Bom, no total o Enem tem 180 questões objetivas, teste para você fazer e é muita coisa, eu sei. Então, vou te dar uma dica aqui para você poder otimizar o seu tempo e ter essa percepção diferente das questões. A grande maioria dessas questões exige boa leitura e
boa interpretação de texto, mas às vezes a resposta à questão pode estar no próprio enunciado, no próprio texto que foi dado para você. Para evitar um erro bobo, é bom sempre se questionar se você entendeu o que o enunciado estava falando, o que o texto que foi dado para você estava querendo dizer também. Não é que nem a Rey dos últimos filmes do Star Wars, que ficou procurando quem ela era e qual era a família dela e nunca soube, nunca ficou claro. Aqui tá bem claro e a resposta pode estar debaixo do seu nariz, então presta atenção. E antes de continuar com mais dicas, já se inscreve no canal e deixa nos comentários também qual é a sua expectativa para esse Enem. Você tá se sentindo preparado, confiante, nervoso? Eu sei por experiência própria que a gente fica muito nervoso e sentindo nada confiante, então isso é super normal. O que eu recomendo é que você possa também tirar um tempo para você descansar nos finais de semana, durante as noites, assistir um filme, assistir uma série. É sempre muito bom para você ficar mais tranquilo, tirar a cabeça dos estudos, e isso te ajuda também a absorver melhor o conteúdo do que ficar o dia inteiro, 24 horas, da mesa estudando. Mas voltando para a prova do Enem, também é muito importante que você preste atenção nas pegadinhas. Sim, o Enem inclui várias pegadinhas e é bom estar ligado em alguns padrões que aparecem nos exames. Uma pegadinha que é comum é você encontrar duas afirmações, duas alternativas que são verdadeiras, mas só uma delas responde ao enunciado. Você pode encontrar duas informações sobre história que são certas, corretas, mas o enunciado pediu uma delas só, uma coisa relacionada àquele texto, àquele enunciado. Então, presta muita atenção. Outra pegadinha recorrente é pedirem a alternativa falsa, e aí você não percebeu que era isso, leu a alternativa A, ela é verdadeira e assinalou ela. Isso aí é um erro bastante comum, então presta bastante atenção lendo o enunciado e antes de assinalar qualquer alternativa, passa pelas 5, dá uma lida rápida para você ter certeza que você não pegou nada despercebido. E pelo fato de terem essas pegadinhas e você sem querer poder marcar uma alternativa que não era certa, toma muito cuidado na hora de passar pro gabarito. Marcou a resposta no gabarito, é a resposta final, não tem como voltar atrás porque é de caneta, não tem como apagar. Então a dica que eu dou é deixar um tempo lá no final da prova para passar as respostas pro gabarito. Faz bastante simulado para perceber quanto tempo você precisa para passar essas respostas, pode ser meia hora, 15 minutos, e separe esse tempo lá no final só para fazer isso. E aí sim você vai ter certeza das alternativas para marcar e pode voltar em alguma questão ou outra que você ficou com dúvida. Mas isso é totalmente subjetivo, se você prefere passar pro gabarito enquanto você resolve, também tudo bem, depende se você vai ter mais tempo no final da prova ou se você acha que não vai ter tempo mesmo no final da prova. E por último, para você que falou que tá ansioso, que tá nervoso com a prova chegando, eu sei que isso é comum, mas eu queria falar para você respirar fundo. Essa ansiedade, ela não contribui para sua nota, ela na verdade só prejudica, então é bom que você esteja tranquilo, calmo, sereno e confiante com a sua preparação. Você passou por muito tempo de preparo, você estudou muito, ninguém sabe o quanto de estudo é suficiente para essa prova, então tá todo mundo no mesmo barco. Respira fundo, se na hora da prova você ficar nervoso, controla a sua respiração, inspira e respira até você conseguir voltar o seu coração para o batimento cardíaco normal. Isso é muito bom, me ajudava bastante também. No final, vai dar tudo certo. E aí, tá explicado? O Enem é um passo super importante na vida dos estudantes, a gente sabe que é um marco muito grande, mas vai com calma, com estratégias bem claras e com um plano de ação para esse jogo, para essa prova, você vai conseguir atacar e fazer uma boa pontuação, conseguir a carreira que você quiser. Depois de fazer a prova, demora 2 meses para sair o resultado, então esse ano, 2021, excepcionalmente, os resultados vão sair lá em março. Se você gostou do vídeo, comenta aqui, deixa o seu like, espero que tenha ajudado e eu fico por aqui. Muito obrigado, um beijão e até a próxima.